Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula, da Universidade do Oeste Paulista, e nessa disciplina Geociências aplicada ao planejamento ambiental, nós vamos considerar o uso do sensoramento remoto como ferramenta para planejamento ambiental. Essa é uma disciplina que acontece na pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da UNOeste, sob minha coordenação. Bem, como primeira aula da disciplina, nós vamos trabalhar com uma introdução ao sensoramento remoto. Basicamente, essa introdução ela envolve a consideração do sensoramento remoto do ambiente, a evolução do sensoramento remoto e as aplicações do sensoramento remoto no planejamento ambiental. Ok? Bem, essa pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional ela é multidisciplinar. Então, os conceitos que nós vamos abordar ao longo dessa disciplina são conceitos introdutórios, uma vez que nós temos alunos de diferentes áreas do conhecimento, ok? Bem, quando nós pensamos em sensoriamento remoto, nós pensamos em adquirir informações à distância. Então, é o ato de sensoriar remotamente um alvo de interesse. Então, nós podemos pensar os nossos olhos como um sensor, a lente de uma câmera, e essa câmera ela pode estar, por exemplo, no solo, ela pode estar em uma determinada altura do solo, como aqui representado nesse guindaste com um caminhão, ela pode estar embarcada em um avião, ou mesmo em um satélite, ok? Que aí, no caso, estaria a milhares de quilômetros de altitude. Bem, quando nós pensamos na disciplina sensoriamento remoto, na ciência sensoriamento remoto, nós estamos nos referindo principalmente a imagens adquiridas por satélites, tá? Por sensores que estão a bordo de satélites. Então, os satélites eles orbitam a superfície da Terra, né? E ao longo dessa trajetória pela superfície da Terra, eles vão coletando, eles vão adquirindo imagens. Imagens que nós vamos aprender que têm diferentes níveis de resolução espacial, temporal, radiométrica, espectral, e com isso para diferentes finalidades, ok? Quando nós falamos adquirir informações à distância, né, nós podemos pensar que os nossos alvos são diferentes objetos ou fenômenos na superfície da Terra, tá? Então eu posso pensar que o solo seria um alvo, que a água seria um outro alvo, que uma cidade, áreas construídas, outro alvo, que vegetação seria um alvo. Então, é a obtenção de informações sobre alvos que estão aí na superfície da Terra, usando dispositivos que estão distantes desses alvos, ou seja, eles não estão em contato direto, ok? Então, esses dispositivos, eles são denominados de sensores remotos. E como que funciona o processo de captura dessa informação? Basicamente, esses dispositivos são capazes de registrar a radiação eletromagnética proveniente desses alvos. E essa energia ela é convertida em sinais que são passíveis de serem transformados em imagens, em gráficos, tá? Então, quando a gente olha uma imagem de satélite, a gente na realidade está vendo o quê? Uma radiação eletromagnética convertida em imagem, tá? E esse processo de conversão ele é feito por esses sensores. Então aqui nós temos uma imagem que ilustra o encontro dos rios Negro e Solimões, aqui numa área do Brasil, datada de 1997. Essa imagem ela foi coletada por um satélite denominado Landsat 5, que tem uma resolução espacial de 30 metros. O que significa isso? Cada pixel, ou seja, cada área, cada menor porção no terreno registrado por essa imagem tem 900 metros quadrados, tá? 30 vezes 30, 900. A gente vai ver um pouquinho mais adiante esses conceitos. Aqui nós temos uma outra imagem, no caso já de um outro satélite, denominado Spot 5. É uma imagem de uma resolução espacial que a gente disse que é bem melhor. No caso aqui nós temos uma resolução de 2,5 metros. Uma imagem de Roma no ano de 2002. Veja que nessa imagem você consegue analisar, aqui você tem a Praça São Pedro, né? Aqui você tem um canal que corta aqui a cidade de Roma.
Você tem aqui, pessoal, a clara visualização das vias por essa cidade, uma conotação do tamanho das quadras. Então, é uma imagem que te permite muito mais detalhes. Essa imagem ela é uma imagem comercial, tá? A gente já não teria acesso a ela gratuitamente. Aqui também da série Spot 5, do satélite Spot 5, mas com uma resolução espacial de 5 metros, né? Então aqui uma imagem de 2003 da região da Argentina, na Patagônia. Então veja que você consegue analisar a presença de lagos, né? Então aqui eu tenho um lago, aqui eu tenho outro lago. As cores aqui desses lagos divergem, tem uma explicação disso. Tem o que nós chamamos de um comportamento espectral da água. E o que está dentro dessa água influencia como ela vai aparecer na imagem, tá? Aqui também uma representação da imagem Spot 5, só que agora do Grand Canyon, em 2006, já é uma visualização em perspectiva, né? Uma ideia de uma tridimensionalidade. Essas imagens, elas são na realidade produzidas, né? Então o satélite ele coleta basicamente da mesma área cenas de pontos de vista diferentes e por um processo que nós chamamos de estereoscopia é possível você reconstruir uma imagem tridimensional, tá? Então aqui não todos os satélites permitem isso, tá? Mas o satélite Spot 5 sim. Aqui nós temos uma imagem de um outro satélite, no caso aqui um WorldView. É uma região dos Estados Unidos, um aeroporto, né? Então você vê com um grande nível de detalhe, ou seja, com uma alta resolução espacial. Você vê aqui os aviões, né, estacionados no pátio, você vê os automóveis aqui em um estacionamento também. Então uma imagem também comercial, de um alto nível de detalhe, que, por exemplo, para trabalhos em áreas urbanas é muito interessante. Então aqui, pessoal, é só para dar a vocês uma ideia de como se assemelha uma imagem de satélite, né? Mas acredito que a maioria de vocês já tenham feito uso de imagens de satélite. Por exemplo, quando nós trabalhamos com o Google Earth, né? Então isso é para mostrar para vocês que o sensoriamento remoto ele está presente nos nossos meios de comunicação. Então o Google Earth, acho que todo mundo conhece, é uma plataforma desenvolvida pela empresa Google que mostra o mundo inteiro por meio de imagens, né? Aqui não é imagens de um único satélite, tá? Aqui são imagens, um conjunto de imagens de diferentes satélites, dependendo do nível de detalhe que a gente está visualizando. Então, só para fazer uma analogia para vocês, aqui quando nós abrimos, né, a tela do Google, então imagine que você vá procurar alguma área na região do Brasil. Então ele já começa a aumentar a escala, né? Então nós vemos aqui a divisão dos estados, nós vemos toda a América do Sul. E aqui um pouco mais aproximado no estado de São Paulo, né? Aqui fazendo um exercício rápido para mostrar a cidade de Presidente Prudente. Então veja que você vai analisando, né, a distribuição espacial de uma determinada região em diferentes níveis de detalhes, né? Então essa imagem anterior ela tem uma resolução espacial menor que comparado a essa imagem, né? No canto inferior direito da tela do Google ele mostra a data da imagem, tá? Ele mostra a localização da onde você está. E aí, por exemplo, fazendo uma alusão ao campus 1 da Universidade do Oeste Paulista, né, imagine que eu estou procurando esse endereço, então ele vai me mostrando o meu alvo de interesse, né? Bem, então, quando a gente trabalha com imagens, né, seja para fazer uma busca por uma área de interesse, seja para extrair uma informação dessa imagem, nós precisamos sempre nos perguntar o que eu preciso conhecer na hora que eu vou trabalhar com imagens de satélite, né? Quais são os conceitos que eu preciso minimamente dominar para que eu possa fazer um bom trabalho com essas imagens. Então aqui é basicamente o que a gente vai estar vendo ao longo da disciplina, tá? A Teresa Florenzano ela elenca alguns principais pontos para a gente trabalhar com imagens satélite. O primeiro deles é conhecer qual é a fonte de energia que o sensoramento remoto utiliza, tá? Então essa radiação eletromagnética, o que ela é? Né? Ela é artificial, ela é natural?
como que essa radiação ela é organizada, então a região espectral, será que toda região espectral, será que todo tipo de radiação eletromagnética que existe pode ser usado ou é usado no sensoriamento remoto? Né, nós vamos aprender isso. O que significa uma resolução espacial, espectral, radiométrica, temporal? Né? Quando você vai, por exemplo, adquirir uma imagem comercialmente ou mesmo acessar uma imagem pública gratuita, será que qualquer imagem serve para você? Né? Então, o que eu preciso considerar? Então, são as resoluções espacial, espectral, radiométrica, temporal. Então, a gente vai ver isso também. Essas imagens, né, elas, para serem consideradas imagens de sensoriamento remoto, elas só são obtidas por satélites. Né? Se eu tenho, por exemplo, um trabalho feito com VANTs, né, veículos aéreos não tripulados, tem uma câmera lá embarcada no meu drone e coleta imagens de uma área, isso não é sensoriamento remoto? Né? A gente vai ver que na realidade são níveis de aquisição de dados, né? Um nível terrestre, aéreo, orbital. Como que essa energia ela interage com o alvo? Né? Nós vimos ali na imagem da Patagônia vários lagos, cada lago com uma cor. Né? Então isso significa que houve uma forma de interação diferente da radiação com aqueles alvos. Né? Então as partículas que estão dentro da água estão interferindo na resposta espectral da água. Na realidade, na resposta espectral do próprio alvo, né, das próprias partículas. Então, é necessário conhecer como que a radiação interage com os diferentes alvos. Né? Será que a interação da radiação com a vegetação, com o solo exposto, com uma área construída é o mesmo? Né? A gente vai ver que não, porque se fosse o mesmo, a gente não conseguiria distinguir na imagem o que é uma área construída de uma área de vegetação, por exemplo. E hoje, né, quais são as imagens que nós temos disponíveis gratuitamente? Né? Se eu precisar adquirir uma imagem, ela é cara? Como que eu posso comprar uma imagem? É por quilômetro? É por área? É por número de imagens? Então, e aonde estão essas imagens gratuitas? Né? E por fim, o tipo de processamento que essas imagens requerem, dependendo da aplicação. É claro que aqui a gente não vai esgotar, tá, na disciplina todos os possíveis tipos de processamento, mas minimamente entender quando que uma imagem precisa ser corrigida dos efeitos da atmosfera, né? Quando que uma imagem pode ser trabalhada em números digitais e não em valores de refletância. Tá? Então são tipos de correções de processamentos que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina. Ok, pessoal? Na realidade aqui, basicamente o que a gente vai ver ao longo de todos os nossos 15 encontros, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a gente vai abordar. Então, tem uma definição, né, formal para sensoriamento remoto, que nada mais é do que um conjunto de sensores, né, embarcados em plataformas. Essas plataformas podem ser aviões, drones, satélites. E junto com esses sensores há também um conjunto de equipamentos que vão processar, que vão transmitir os dados. E esses dados nada mais é do que o quê? O registro da radiação eletromagnética feito por esses sensores, e essa radiação é a interação que acontece entre a radiação que chega nesse alvo de interesse e que é armazenada no sensor, que é captada pelo sensor. Tá? Então, via de regra, por exemplo, no satélite ele não vai ter só um sensor, né? É um equipamento muito caro, é um projeto muito caro, então em geral a gente tem alguns sensores embarcados, tá? Que vão coletar imagens com diferentes características, por exemplo, com diferentes resoluções espaciais, ok? Bem, então basicamente essa é uma figura clássica da professora Teresa Florenzano, do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tenta trazer uma elucidação de como funciona esse processo de captura da radiação eletromagnética, de conversão dessa radiação em imagem, né? Então, pensando em uma fonte natural de radiação eletromagnética, nós temos o Sol. Tá? Então, aqui imagine que o Sol é a nossa fonte de energia. Então, ele vai emitir radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda. Tá? Essa radiação ela vai passar aqui pela atmosfera, ela vai incidir sobre a superfície. Então, imagine que aqui o seu alvo seria um solo exposto, um solo nu. Uma porção dessa radiação incidente, ela vai ser absorvida por esse alvo. Tá? Então, alguns comprimentos de onda, por exemplo, vão ser absorvidos pelo alvo. Outra parte dessa radiação, ela vai ser transmitida, ou seja, ela vai passar por esse alvo, tá?
e uma parte dela vai ser refletida de volta para a atmosfera. Essa parte refletida é justamente a parte que o sensor registra. Então, o que nos interessa no sensoriamento remoto não é a energia absorvida e nem transmitida, é a energia refletida. E aí, essa energia refletida, ou seja, a radiação que chega aqui no sensor, ela é tanto a energia que veio da fonte e interagiu com o alvo e refletiu, quanto a energia que a própria superfície, que o próprio alvo emite, né? Então a gente vai ver que todo o corpo ele emite calor a partir de uma determinada temperatura. Então aqui no sensor nós temos a energia refletida pelo alvo, a energia emitida por ele e todo esse processo, todo esse caminho aqui que essa energia percorre pela atmosfera, ela sofre influência. Então isso é para nos dizer que aqui no sensor não se registra uma energia pura do alvo, né, vamos chamar assim, e sim uma energia um dado que tem uma influência aí que nós chamamos de influência da atmosfera. Então, dependendo do que nós vamos fazer com essa imagem, nós temos que corrigir desse efeito, tá? Então, esse sensor, né, que está aqui embarcado nesse satélite, junto com todo um equipamento de processamento e transmissão de dados, vai enviar esses dados para estações na Terra, né, que a gente chama de estações de recepção, e aqui é onde é feito outros processamentos antes de disponibilizar essas imagens para os usuários, ok? Então, pessoal, nós temos várias fontes de energia na natureza. O que para nós interessa no sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética. É uma radiação que se propaga por meio de ondas, tá? Então, nós temos lá a condução, a convecção e a radiação. Então, todo o corpo que tem uma temperatura acima de 0 graus absoluto, né? O que seria 0 grau absoluto? Na escala Kelvin, seria 0K, tá? Na escala Celsius, seria menos 273 graus, tá? Então, aqui eu tenho na escala Kelvin 0 graus, né? Na escala Celsius, 0K representa menos 273 graus Celsius. E na escala Fahrenheit, menos 459 Fahrenheit. Então, veja, qualquer corpo acima de menos 273 graus Celsius emite radiação eletromagnética. Então, o Sol é considerado a fonte mais forte, digamos assim, mais potente de radiação eletromagnética, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma elucidação da radiação do Sol, né? Então, é uma alta radiação que ele emite. Mas a Terra, a superfície terrestre, os alvos que estão dispostos também emitem uma menor quantidade de radiação, uma menor potência, digamos assim, mas também há uma emissão de radiação. Então, se eu pensar numa geleira, ela vai ter também uma resposta, uma emissão de radiação, tá? Aqui eu tenho um solo nu, né? Então tem um outro valor de radiação emitido. Então, o sensoriamento remoto, ele trabalha com radiação eletromagnética. O Sol é uma radiação eletromagnética natural, uma fonte natural. Mas nós temos também as fontes artificiais, tá? Então, por que o sensoriamento trabalha com a radiação eletromagnética e não, por exemplo, com a condução, com a convecção, que é uma outra fonte de energia? É porque a radiação eletromagnética ela não precisa de nenhum meio para se propagar. Ela não precisa da água, ela não precisa do ar. Isso permite com que você coloque os sensores capazes de registrar essa radiação a cada vez mais distantes do seu alvo, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar os satélites aqui milhares de quilômetros de altitude. Então isso fez com que a energia usada pelo sensoriamento remoto fosse energia que não precisa de nenhum meio para se propagar, ok? Que seria a radiação eletromagnética. Então, essa radiação, ela tem aí uma forma, né, da gente trabalhar com ela. Nós temos deixa eu só parar aqui. Nós temos a forma de organizar, né, a radiação eletromagnética em termos de comprimento e frequência, tá? Então, tem uma forma de organizar como que essa radiação ela está distribuída, vamos dizer assim. Então, a radiação ela é uma onda, né? E há duas métricas para se
caracterizar essa onda? A frequência, né, que seria nada mais do que o ciclo de repetição, né, a taxa com que essa onda se repete, e o comprimento de onda, né, que seria a distância, né, métrica de um pico, de um ponto mais alto da onda até outro. A gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas, mas basicamente nós precisamos entender que frequência e comprimento de onda tem uma relação inversa. Então, se o meu comprimento de onda é grande, a minha frequência é baixa, né? Se a minha frequência é alta, meu comprimento de onda é baixo. Então, o comprimento de onda é uma medida linear e a frequência é medida em hertz, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho mais adiante isso. Em termos de histórico, né, nós temos que o sensoriamento remoto ele passa por dois grandes momentos, digamos assim. Até 1960, ele era baseado em fotos aéreas. Então, não tinha-se satélites, digamos assim. A partir de 1960, até os dias atuais, nós temos uma multiplicidade de sensores, de sistemas satélites, né, que nós vamos ver no decorrer da disciplina. Então, eu queria deixar para vocês, como um exercício, fazer uma busca sobre a evolução do sensoriamento remoto. O que aconteceu nesses 100 primeiros anos até 1960, né? E como está hoje. Okay? Então, no Manual de Sensoriamento Remoto, ele traz a história do sensoriamento basicamente em 2 períodos. O período da foto aérea, porque nós vamos entender que quando nós trabalhamos com fotografias aéreas, a ciência que está por detrás seria a fotogrametria. E quando nós trabalhamos com imagens, né, imagens orbitais, eles chamam de sensoriamento remoto, né? Porque é um campo tão grande que se criou ciências especializadas nisso, mas não deixa de ser sensoriamento remoto, ou seja, uma obtenção de dados, de informações à distância, ok? Então, gostaria de deixar para vocês, para pesquisar sobre a origem e a evolução do sensoriamento remoto. A nossa disciplina ela termina aí na segunda semana de dezembro, então até o dia 3 de dezembro, para vocês entregarem esse material pelo sistema da UNOeste, sistema Aprender. E, nesse caso, a proposta é que vocês façam essa pesquisa, mas sintetizem até 3 páginas, tá? Até como uma forma de vocês, de vocês trabalharem exercitar esse poder de síntese, ok? Bem, e aonde eu posso usar o sensoriamento remoto? Sabe, pessoal, a aplicação ela é diversa. Desde a parte urbana, como planejamento, a parte de agricultura de precisão, como previsão de safras, ou trabalhar com erosão de solos, monitoramento de florestas, planejamento ambiental nas etapas de inventário, diagnóstico, na cartografia para elaboração de mapas, de cartas, de atualização cadastral. Então tem uma série de disciplinas, de ciências, de aplicações para usar essas imagens, tá? Quando nós pensamos em planejamento ambiental, nós temos basicamente 4 grandes fases, que é o inventário, ou seja, o levantamento de todas as características da área, o diagnóstico, que seria nada mais do que o cruzamento dessas informações levantadas para se criar uma análise de como está a paisagem, o prognóstico, que seria uma forma de entender como esse meio vai estar daqui a um tempo a partir da condição atual dele, e a proposição, que seriam medidas para melhorar esse meio. Então, uma grande aplicação do sensoriamento remoto dentro do planejamento ambiental é na fase de inventário, né? Porque ali, por exemplo, eu vou precisar saber o uso e a cobertura do solo. Então, que parte da minha região tem vegetação, que parte tem água, que parte tem área disposta, que parte é cultura. Então, nós temos ali uma grande aplicação do sensoriamento remoto, né? Como é a minha geomorfologia da área, minha pedologia, enfim, a distribuição da drenagem. Então, isso são todas informações que podem vir do sensoriamento remoto, ok? Então, o planejamento ambiental ele nada mais é do que um processo de você conhecer o meio. E esse processo de conhecer o meio, ele é feito de forma sistematizada, né? Então, nós temos aí a coleta, a organização e a análise dessas informações para tentar reconhecer os recursos que há naquele meio e propor soluções de como melhor utilizá-los, tá? Então, é nada mais do que uma forma, um exercício para se ter um uso e uma ocupação de diferentes partes da superfície de uma forma racional, tá? Então, tem diversos trabalhos e para que vocês entendam um pouco mais a fundo disso,
Uma outra proposta de atividade é que vocês façam uma busca por artigos científicos que tratem dessa aplicação do sensoriamento no planejamento ambiental, tá? E nós vamos travar aí a entrega dos nossos trabalhos sempre no dia 3, tudo pelo aprender, e de novo, né, nesse caso vocês lendo aí um artigo científico sobre a aplicação do sensoriamento, que vocês façam uma síntese desse artigo em até 2 páginas, tá? Então a ideia é que vocês vejam como que eu posso usar o planejamento, o sensoriamento remoto em tarefas de planejamento, tá? Então tem muita coisa na literatura e isso vai ser bastante interessante. Então, pessoal, voltando naquela nossa imagem que norteia aí a nossa disciplina, né? Nós vimos nessa aula de hoje que a fonte de energia utilizada pelo sensoriamento remoto é a radiação eletromagnética e que o Sol é a fonte natural de radiação, né, a principal fonte. Nós vimos que nós usamos as imagens de sensoriamento remoto no nosso dia a dia, muitas vezes sem ter essa noção. Por exemplo, quando a gente trabalha com o Google Earth, né, seja para uma questão exploratória, seja para uma análise histórica de uma área como uma área estava, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Quando nós vimos, por exemplo, a meteorologia, né, as informações meteorológicas na TV, ali é um dado que vem do sensoriamento remoto, né? Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é responsável por fazer todo esse monitoramento e disponibilizar essas informações. Nós temos a aplicação do sensoriamento remoto em diversas áreas, né? Quando nós temos lá, por exemplo, monitoramento de florestas, de queimadas, o INPE tem um programa também que faz esse trabalho, que é a fonte, né, oficial do Brasil, né, do governo, para essas informações ambientais. Então, nós temos ali uma série de aplicações para essas imagens, né? E nós terminamos a nossa aula vendo a importância do sensoriamento para o planejamento ambiental. Então, com isso, pessoal, eu sugiro que vocês façam as 2 atividades propostas e que nas próximas aulas nós vamos trabalhar então um pouco mais a fundo o que seria esses tipos de radiação, essas plataformas, como que nós podemos obter essas imagens, como que funciona essa interação da radiação com os alvos na superfície, como posso obter essas imagens e o processamento, ok? Então, pessoal, até logo. Um abraço.